Oi, gente, aqui é a Thay do canal Storytime e é, eu resolvi gravar esse vídeo pra falar um pouquinho sobre os 10 anos do meu site. Gente, tô muito chocada. Tipo assim, faz uma década que ele foi criado e eu nem tinha sabe? E lógico que essa ideia de gravar vídeos e tudo mais é uma coisa que eu tô testando aqui e vocês estão vendo, não tem edição, sabe? Tipo, não tem nada muito elaborado, eu só tô aqui hablando com vocês e tudo mais, sabe? Mas vou contar pra vocês, vou contextualizar. Acho que eu vou dividir esse vídeo em algumas partes, então eu vou começar falando como eu comecei nesse mundo da blogosfera, tá? Gente, quando eu tinha ali, acho que os meus 12, 13 anos, eu não tenho, assim, certeza da idade, tá? Mas foi um momento, assim, da minha vida que eu não tinha computador ainda em casa, eu tinha os celulares, tipo, cara, meus primeiros celulares eram aqueles Nokia, que tinha aquele joguinho da cobrinha, sabe? Então, tipo, bem antigo. E aí depois fui melhorando de celular, mas assim, gente, eu lembro do Facebook quando ele ainda não tinha linha do tempo. E quando você acessava o Facebook, tipo, era um menu mais simples e as opções apareciam em cima e você clicava numa das opções, ele levava uma vida pra carregar. Então, eu não tinha um celular assim, tipo, nossa, super tecnológico, sabe? Pensando no celular que eu tenho hoje, como que a tecnologia evoluiu e como eu consegui ter acesso a alguma dessas coisas, sabe? Então, tipo, não tinha tudo isso de recurso, então não tinha computador na minha casa. Quando eu mexia no computador, eu ia numa lan house, quando tinha, né? Então, assim, na escola também, quando eles levavam, eu lembro quando eu tava ainda no Fundi 1, Fundamental 1 da escola, da gente ter aulas de informática na escola pra gente mexer no computador e ver o que que era aquilo, sabe? Jogava jogos da Barbie, que eu acho que hoje nem existem mais, enfim. E aí, né, quando eu tava nessa faixa de 12, 13 anos, aconteceu uma coisa que mudou muito a minha vida. E essa coisa se chama Telecentro. Eu não sei se existe ainda, eu cheguei a pesquisar em alguns momentos da minha vida, mas eu acho que o Telecentro que eu tô falando em específico, eu acho que não existe mais. E o que que era esse telecentro, né? Na comunidade onde eu morava, tinha esse lugar com computadores, parecia uma lan house, só que você não pagava pra usar e basicamente você ia lá e podia ficar mexendo no computador à vontade, sabe? Você tinha direito a imprimir, acho que tipo umas 2 folhas por dia de graça. Acho que eram 2, eu não lembro. Mas dependendo do que você precisava, dava para imprimir um pouco mais, se fosse urgência, mas geralmente eram, em média, aí umas 2 folhas por dia. E tinham algumas oficinas que aconteciam nesse telecentro, oficinas em que você tinha aulas de graça sobre alguma coisa. Então, era de graça, eu tinha muito tempo livre, então eu achava aquilo o máximo. E aí eu lembro que eu cheguei a participar de oficina de calc. Eu nem sei se isso existe ainda, gente, mas é tipo um Excel, mas eu acho que mais antigo, sabe? Assim, então eu acho que esse foi meu primeiro contato com planilha, então eu tive algumas aulas disso ali, mexendo nessa planilha que era o Calc. Eu tive aulas para entender o que que era pacote Office. Eram aulas bem básicas, sabe? Mas pra quem, assim, não tinha computador em casa e nem sabia o que que eram essas coisas, gente, isso foi tipo, uau, sabe? Assim, saber mexer no Word, é, e escrever coisas lá e criar títulos. Eu nem lembro como é que faz, eu não sei se ainda existe, mas tinha uns títulos com uns efeitos assim que eram simplesmente incríveis. Eu achava aquilo, gente, eu achava sensacional. E aí, teve uma oficina de GIF, que aí eu tava emendando, né? Tinha várias oficinas. Meu irmão que participou de muitas outras, mas enfim, aí eu fui participar dessa oficina de GIF. Eu acho que ela durou uma semana, 2 semanas, eu não lembro. Eu realmente não lembro muita coisa dessa oficina. Eu acho que eu nem cheguei a terminar. Mas eu sei que eu tenho alguns certificados do Telecentro, então talvez qualquer dia desses eu vou, na verdade, tá com a minha mãe. Eu vou lá e para dar uma olhada nesses certificados. Mas eu acho que eu terminei esse curso, gente, mas eu não tenho certeza, porque eu realmente não me lembro de muita coisa, sabe? Mas isso foi me fazendo ter muito interesse nessa coisa de criar coisas na internet. Era isso que a euzinha ali ficava, sabe? Tipo, nossa, eu crio títulos personalizados, eu crio páginas, eu crio.
caraca, eu crio coisas aqui. Que incrível! E aí teve uma oficina, e essa foi tipo a padá, sabe? Tipo, eu fui participando de todas as oficinas, foi me dando mais vontade de fazer essas oficinas, aí surgiu uma oficina para criar um blog. Gente, essa oficina foi simplesmente assim a porta de entrada. Nessa oficina, ela só durou uma semana, mas eu fui saber o que era um blog. Eu fui saber o que era um site direito, sabe? Tipo, tudo bem, você tá na internet, você digita alguma coisa no Google, aparece uma página e tal, mas de repente você não tem mais a visão só como aquele leitor que tá ali que acessava. Lembrando no contexto que eu não era uma pessoa que, tipo, nossa, tinha super, hiper, mega acesso à internet, sabe? Então, tipo, eu tinha um acesso muito limitado, considerando que eu não tinha um computador em casa, meu celular não era tão bom assim pra fazer pesquisa, enfim. Mas ter aquele olhar de quem cria, sabe? De, tipo, de quem edita, de quem cria, de quem faz acontecer por trás dos bastidores. Foi tipo, uau! E aí, né, nessa oficina a gente foi conhecer duas plataformas que são gratuitas, né, que era o WordPress e o Blogspot. Só que a gente não chegou a mexer em nada do WordPress, que eu me lembro, a gente foi mexer no Blogspot. E aí foi onde o nosso professor, eu não lembro o nome dele, mas sou muitíssimo grata a ele. Ele explicou pra gente como que cria uma conta no Blogspot, que tinha que ter um Gmail, enfim. E aí, a gente criou um blog. E ele ajudou a gente a criar esse blog, a escrever, a criar marcadores. Assim, foi realmente muito básico, sabe? Mas, depois de uma semana de aula, gente, eu criei o meu primeiro blog. E eu não lembro exatamente quais foram os posts que eu fiz nesse blog, eu não lembro mais o nome, porque, gente, eu tô contando uma história que, tipo, ó, tem tempo, tem muito tempo, mas eu lembro que em algum momento, acho que do ensino médio, já tinha passado um tempo, eu revisitei este primeiro blog que eu criei naquela oficina, e eu lembro de ler o que eu escrevi e ficar assim... Meu Deus do céu, que texto horroroso! Tipo assim, tudo escrito em maiúsculo, um monte de erro ortográfico, umas vírgulas nos lugares, tudo, gente do céu. E eu não faço a mínima questão de tentar procurar isso, porque realmente, assim, tipo... Ai, gente, que vergonha. E eu lembro que, tipo, tinha um post que eu fiz falando sobre um assunto, assim, que é bem polêmico e é bem triste, na verdade, né? Que foi o caso da Isabella Nardoni. Eu era pequena quando isso aconteceu, então isso foi um caso que chocou o país inteiro. E isso me chocou e eu nem entendi direito, mas eu ficava, tipo, muito assustada com esse caso. Toda vez que isso tava passando na TV, eu ficava meio assim, sabe? Então, tipo, eu sei que eu escrevi um post comentando sobre isso e é a lembrança que eu tenho. Depois que terminou a oficina, e aí, tipo, eu descobri isso do blog, né, que tem temas que já estavam prontos ali, que você podia escolher. Com temas, eu quero dizer o visual do site, sabe? Você entra num site, ele vai ter cores diferentes, fundo diferente, o jeito como ele tá desenhado é diferente. Tem sites que... Não sei se hoje em dia tanto, mas naquela época tinha sites que não tinham menu. E tinham sites que, tipo, tinham menu na horizontal e tinham menu na vertical. Eu acho que isso ainda existe, mas hoje em dia é muito difícil você acessar um site que não tenha um menu. E todo menu que vai ter o principal, pelo menos, vai estar na horizontal. Enfim, tá, gente? Mas assim... E aí eu fui e comecei a usar esses temas que já estavam prontos. Eu lembro que teve um outro blog também que eu criei, que eu comecei a postar sobre uma ideia de uma história que eu tenho, na verdade, até hoje, que se chama O Mundo Inanimado. Isso é uma série de livros que um dia eu espero poder publicar. E eu tô criando essa história, gente, há bastante tempo. Inclusive, eu tenho rascunhos dos primeiros capítulos. Eu imagino que vai ser uma série de... talvez uma trilogia ou 4 livros, eu não tenho certeza. Porque essa série, os personagens, quando eles começam no primeiro livro, eles são mais crianças, e no último livro eles já são, assim, tipo, meio que estão saindo da adolescência e entrando na fase adulta. Então cada livro vai ter aí... essa série vai ter uma passagem aí de tempo, né, entre o fim da infância e o começo da vida adulta. Vai passar principalmente aí na adolescência deles. E é uma das minhas histórias favoritas, gente.
Pra vocês terem noção, eu contava essa história pros meus irmãos quando eles iam dormir. Eu lembro de contar pra um amigo meu da escola e ele ficou tipo assim, nossa, isso é incrível, essa história que você tá criando, você tem que escrever. Só que é isso, gente, eu tenho a ideia do primeiro livro pronta, eu comecei a escrever os primeiros capítulos e eu sei lá, eu tenho muitas ideias de livros e esse foi um dos que, tipo, é o meu favorito e eu tenho uma sutileza e sabe, de ter um cuidado pra tocar nele. Então, eu não tenho muitos registros por exemplo, isso do site. Eu lembro que eu criei um site pra começar a organizar as minhas ideias de anonimado, porque é um mundo, assim, diferente e tal. E aí eu postei sobre isso e eu não sei o endereço, eu não fui mais atrás. E eu tenho os registros que eu tenho, tá aí em vários papéis aqui que eu tenho guardados até hoje. Mas eu confesso que eu não pego neles, porque é isso. Pra eu pegar neles, eu tenho que estar com um tempo, com uma disposição que nesse momento eu não tenho. E aí, o tempo foi passando, e aí os meus celulares foram melhorando, a minha mãe foi me dando celulares que já estavam, assim, melhores, e a funcionalidade deles era muito boa, e aí a gente começou também a ter computador, a gente começou a ter mais acesso a computador. Eu tô dizendo isso porque durante a minha adolescência a gente chegou a ter notebook, computador, mas em alguns momentos a gente não tinha mais, porque de repente quebrava, acontecia alguma coisa, a gente ficava sem por um certo período, né? Não era um período tão curto assim, mas depois a gente voltava. E aí foi o momento em que eu comecei a criar blogs. Eu criei um monte de blogs e eu desistia desses blogs. Eu lembro que um dos blogs que eu criei era sobre moda. E eu cheguei a fazer um post nele, tá? Era sobre meias coloridas. Por que eu criei um blog de moda, gente? Porque eu comecei a olhar, eu comecei a seguir vários blogs e comecei a acompanhar e ver as postagens e tudo mais. E eu vi que as pessoas estavam ganhando coisas de graça. Porque elas tinham um blog. E eu fiquei tipo assim, caraca, meu, vou entrar nessa. E essa minha eu ali de trás, né, comecei a pensar nisso, né, ter essa visão. E aí eu pensei, cara, eu vou tentar ganhar roupa de graça, vou fazer um blog de moda. Aí eu fiz esse post de meias coloridas e tudo mais e tal. Porque tava na moda, viu, gente? Essa coisa de usar meia calça, mais especificamente. Meias coloridas e personalizadas e meia calça. Só que aí, eu ficava tipo assim, cara, mas eu não quero escrever de moda, eu não gosto disso. E, assim, eu sei que tem muita gente, isso é verdade, tá, gente? Tem muitas pessoas na internet que elas são donas de sites e de blogs e portais, às vezes, gigante. E elas não estão nem aí pra esse assunto. De verdade, sabe? Tipo, mas dá dinheiro, então o que você faz? Posta qualquer coisa. As pessoas hoje em dia, sabe? Tipo, elas só clicam, visualizam. Você precisa de cliques. Você precisa de cliques, de visualizações pra ganhar dinheiro. Só que né, desde aquela época, eu pensava, cara, eu não acho que isso seja algo... Tipo, eu não tô querendo criticar quem faz isso, até porque eu tenho amigos que fazem isso. Eu conheço muita gente que produz conteúdo na internet, sabe? Só que eu fiquei pensando, cara, eu não quero fazer isso. Porque eu não entendo o suficiente desse assunto pra falar sobre ele. E pior ainda, não me importo o suficiente pra estudar sobre. Então eu decidi que eu não ia mais escrever de moda. E eu fiquei num parafuso, sabe? Um negócio assim, uma crise existencial. Se eu não tô falando de moda, então do que eu vou escrever? O que eu gosto de fazer? Porque eu decidi que eu ia fazer alguma coisa que eu gostasse ou que eu fosse boa. E aí eu cheguei na conclusão de que eu não era boa em nada. E isso foi muito triste, na verdade, sabe? Eu entrei realmente numa crise existencial, assim, e aí eu tinha RPGs, era uma época, assim, da minha vida que eu tinha muitos RPGs, eu administrava RPGs de Harry Potter, de Percy Jackson, de Jogos Vorazes, então, assim, eu tava muito nessa vibe de RPGs, e eu acho que um dos diferenciais dos meus RPGs pra outros que eu também cheguei a participar era o fato de que os meus RPGs tinham um site. E tinha toda uma organização também, sabe, gente? Tipo, o meu maior RPG chegou a ter mais de 1000 pessoas participando, sabe? Era um RPG de Harry Potter e tudo mais. Então, assim, era um negócio insano, gente. Era um negócio, assim, nível... A gente tinha parceria com empresas, pra vocês terem noção, sabe? As empresas mandavam um cupom de desconto pros participantes do meu RPG, mandava várias coisas pra gente sortear. Então, tipo assim, era nesse nível. Eu realmente, hoje em dia, eu olho e fico, caraca, mano, como que uma adolescente de 14, 15 anos tava fazendo isso na internet? Sabe? Não sei, cara, não sei. Eu só sei que eu fazia
e várias coisas, assim, sabe? Então eu comecei a criar sites pros meus RPGs. Eu tenho acesso a alguns desses sites até hoje, então eu olho com muita nostalgia isso, sabe? Mas aí eu queria uma coisa que fosse minha, sabe? Tem também toda a história da revista Jovem Geek, que eu não vou comentar aqui, mas que surge também aí nesse meio de campo, sabe? Mas eu sempre quis uma coisa que fosse minha. E aí eu tava também numa fase de ler muitos livros. E tinha os livros da biblioteca tinha uns livros da biblioteca da minha escola. Tinha uns livros de uma biblioteca móvel que eu visitava. E comecei a ler online também alguns livros, né? À medida que os meus celulares foram melhorando, eu ia lá e, enfim, lia os livros. E foi aí que eu decidi. Eu vou escrever sobre livros! E aí a primeira postagem desse novo site, eu criei um site chamado Um Remédio Chamado Ler. É uma frase de Harry Potter, na verdade. E eu tava com a página aberta quase agora aqui na internet, mas eu fechei. Mas é uma frase do Alvo Dumbledore. Peraí que eu vou abrir pra vocês. Gente, eu abri aqui, então a primeira frase foi do Dumbledore, Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban. Gente, foi um post que só tinha uma frase, mas tipo, foi a abertura. A palavra de uma criança, embora honesta e verdadeira, tem pouco valor para aqueles que não sabem mais ouvir. Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban. Então, eu era uma criança escrevendo e citando um dos meus livros / filmes favoritos. E depois eu tive um outro post que era sobre fanfic, definição do que é fanfic. E aí eu comecei a escrever vários posts falando disso, falando de livros, falando de coisas que envolviam fanfics, que envolvia escrever e tudo mais. Então, assim, esse blog me acompanhou durante muito tempo e ele passou por diversas mudanças, gente. E eu acho que o mais significativo que teve, assim, foi quando eu comecei a, tipo, querer mudar a cor. Comecei a querer mudar a cor, porque eu usava temas prontos. E fiquei tipo, nossa, mas nenhum desses temas tá do meu agrado. Eu queria mudar o fundo, eu queria mudar o menu, eu queria mudar alguma coisa. E aí eu comecei a pesquisar sobre isso. E aí eu comecei a acessar o painel HTML do site. Aí, gente, nossa, eu me sinto assim, olhando pra trás, sabe, tipo, a criança prodígio. Porque sozinha eu comecei a mexer naquele código sem, tipo, nunca ter tido aula sobre isso, sabe? E comecei a ver um monte de videoaula, comecei a entrei em um monte de fórum e comecei a criar menu sozinha, comecei a criar tabelas, meio que as separações, assim, do site. Gente, tem coisa que hoje em dia, se eu pegar e abrir aquilo ali, eu não vou saber fazer. Mas eu sei que naquela época eu fazia, gente. Então, tipo... E às vezes acontecia algum problema no código, alguma coisa assim, eu começava a pesquisar. Tinha muito tempo, viu, gente? Muito tempo e energia. E às vezes eu tinha que entrar em fóruns que estavam em inglês, aí eu ficava traduzindo pra conseguir arrumar, sabe? Algumas lambanças que eu fazia ali no código. E, ai, gente, essa foi a origem, assim, né, do site. Eu tô contando tudo isso porque o site, ele passou por diversas mudanças de visual, de cores, de conteúdo, até que chegou um ponto em que eu pensei assim, cara, apesar de eu estar falando de livros, Um Remédio Chamado Ler, né, tá aqui o nome, eu não quero só falar de livros mais. Eu quero ter um pouco mais de mim. Porque, veja, eu já tenho a revista Jovem Geek e ela fala de conteúdo nerd no geral. Ela vai falar de livro, ela vai falar de filme, ela vai falar de um monte de coisa. Só que, qual é a diferença? É que no meu site vai ter coisas de mim, eu vou colocar um pouco mais da minha visão nos meus posts e vou colocar desabafos e tudo mais. Tudo bem, você poderia dizer, mas a revista Jovem Geek não é sua? E não é, ela é minha, eu fundei e tudo mais, só que tem toda uma equipe que trabalha comigo e outra coisa que é muito importante também sobre isso, eu sempre prezei pelo profissionalismo da revista Jovem Geek, então por mais que eu vou colocar a minha opinião ali, vai ter posts de certos assuntos que eu jamais vou publicar ali, sabe? E até pensando nos nossos leitores, eu tenho que pensar que tem crianças que acompanham aquilo ali, sabe? Tipo, inclusive diversas crianças que mandam mensagem pra gente, mandam beijo, sabe? Já tive contato com crianças de ir em alguma feira, algum evento nerd que eu fui, e as crianças reconhecerem a revista e abraçar a gente, sabe? Eu ficava tipo assim, nossa. Então, assim, não é qualquer coisa que eu posso postar ali, e eu evito muito também conteúdo mais 18, enfim. Então, eu gosto de pensar que ele é mais profissional, sabe? Num sentido, assim, é uma coisa mais imparcial, é uma coisa mais, assim...
Eu não sei, eu tô redefinindo também muita coisa da minha visão da revista, mas a questão é que o meu site era meu. E aí eu pensei, cara, eu quero contar minhas histórias, eu quero contar os meus contos, eu quero colocar coisas que eu não colocaria jamais na revista. E aí é onde a gente separa, né? O que que é a revista Jovem Geek e o que que é um site só da Tainá. E foi aí que surgiu o Storytime. Que são as histórias da Tainá. Então tudo que eu vou postar no Storytime, e eu ainda falo de livros, eu falo de coisas, eu falo de séries, só que tem uma visão muito minha, sabe? Não representa, por exemplo, a revista Jovem Geek. Ela é uma marca, ela é maior do que a Tainá. Não o Storytime. O Storytime é uma parte minha ali que eu tô. Então, esse é o surgimento, gente. É todo esse contexto aí. No próximo vídeo, na parte 2, eu vou contar mais coisas. Mas é isso, gente. São 10 anos de Storytime. Um remédio chamado Le/Storytime. Gente, é uma década produzindo conteúdo. Que coisa, hein? Parabéns para o Storytime.